Muito bem, vamos lá. Então, a gente chegou e terminou a aula de ontem falando sobre decadência, não é? Que é aquela perda do direito de ação, não é isso? Vimos que a queixa-crime, por favor, se protocola, se distribui no fórum para o juiz, nunca para delegado, né? Eu até contei para vocês que já vi advogados ingressarem com queixa-crime na delegacia ou levarem queixa-crime para o promotor, é ridículo, não é? Então, vamos falar sobre o direito de queixa. O direito de queixa, gente, ele também tem que ser exercido em 6 meses a contar da data de que se conhece, ou da data do fato, ou não se conhecer quem é que realizou a infração, ou então na data em que se descobre quem é o autor do crime. Tá? Porém, tá? Ao contrário da denúncia, o direito de queixa ele pode ser o direito de queixa pode ser renunciado, tá? E o que é essa renúncia? Renúncia é a manifestação de desinteresse do querelante ou da vítima de exercer o direito de queixa, tá? Pode ser essa renúncia pode ser feita antes de exercer o direito de queixa ou após iniciada a ação privada, tá? Muito bem. Só beber uma água aqui. Muito bem. Vamos lá. Vamos verificar, então, essa renúncia, tá? Ela pode ser expressa ou ela pode ser presumida, tá? Quando é que a renúncia é expressa? Quando a pessoa chegar e realizar, constar uma declaração expressa, tá? Da vítima, do representante legal, ou do procurador com poderes especiais, tem que ter poderes especiais para tal, não é? E aí, então, ela faz uma declaração de que está renunciando ao direito de queixa, ok? Pode ser tácita, tá? Quando? Quando a vítima realizar algum ato que seja incompatível com quem quer processar outra pessoa. Filó, como assim? Imagina só o seguinte. O Thiago acho que é cruzeirense, né? Então, Thiago é cruzeirense e, muito bem, estamos lá na sala, né? Bebendo vendo Atlético Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. E então, você quer ser autor ou vítima, Thiago? Você pode escolher, hein? Sou gente boa. Pode ser autor. Então, autor do fato, não é? Chega o Galo ganhando, então, e tudo mais, etc. E ele chega e pratica vários crimes contra a honra, me chamando de tudo quanto é nome. Aí, então, não é? Bem, ele praticou um crime contra a honra, e os crimes contra a honra são infrações penais cuja ação penal é privada. Então, eu tenho direito de exercer meu direito de queixa, não é? Muito bem. E faço uma queixa crime. Me chamou de muitas coisas feias. Muito bem. Iniciando, então, a ação penal. Tururu. De repente, o que acontece? 2 semanas depois, estou eu e ele na mesma mesa, bebendo cerveja, brindando e tudo mais, etc. Será que quem quer chegar e punir penalmente alguém vai realizar uma conduta dessa? De ficar brindando, festejando, sentando na mesma mesa, etc, etc. Não, claro que não, não é? Então, em casos assim, tá? Em que a vítima chega e tem uma conduta incompatível com o autor do fato, tá? A renúncia
tácita. Tá? Muito bem. E, bem, para eu explicar para vocês a presumida, eu tenho que explicar para vocês sobre uma parte do procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. Eu não sei se vocês sabem, existe Juizado Especial Criminal e Juizado Especial Civil. Tá? O Juizado Especial Criminal ele é responsável por julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, todas as contravenções e os crimes cuja pena não ultrapasse 2 anos. Tá? Maravilha até aí. Tranquilo. E aí o que acontece? Quando a ação penal é privada, tá? Como regra, a não ser que o STF interprete diferente, porque fica muito claro, só o Ministério Público pode oferecer transação penal. Não caso de transação penal. Mas, além da transação penal, consta, tá, no procedimento da 999, a composição civil dos danos. Tá? Chamada composição civil dos danos. E a composição civil dos danos, ela, como o próprio nome diz, a pessoa compõe, ou seja, chegam a um acordo, por isso é compor, sobre os danos civis. Por exemplo, o Tiago me xingou. Eu tive um dano moral. Fiquei muito magoado, triste. Né? E aí, então, ingressei com uma ação penal contra ele. Vai ter uma audiência preliminar. Injúria é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Vai ter uma audiência preliminar. Para tentativa de acordo, conciliação. E aí, então, o Thiago chega e fala, cara, foi mal. Poxa, realmente, pisei na bola, estava muito pé da vida com o meu time. Vamos fazer o seguinte? Te pago, além dos honorários do seu advogado, eu vou chegar e vamos fazer o seguinte? Vamos esquecer isso. Vamos lá para o... Paga a conta do bar que a gente vai beber chopp dessa noite, beleza? Nossa, imposição civil dos anos, pode ser qualquer coisa, pode ser. Eu falo assim, beleza, então fechou. Olha só, chegamos a um acordo, não chegamos? Sobre a composição civil dos danos, o que seria meu dano moral. E aí, então, o que acontece? Eu chego e aceito. Então, e aí o seguinte, quando você compõe os danos civis, tá? A Lei 9.099 chega e fala que é como se a pessoa abrisse mão da ação penal. Tá? Então, nesse caso, tá? Ela é presumida, porque somente faz acordo de não persecução penal. Acordo de composição civil dos danos quem quer abrir mão da ação penal. Tá? Eu sei que é um exemplo meio estranho, mas aí pode ser qualquer tipo de acordo. Pode ser R$1.000, R$2.000, R$3.000. Poxa, Ló, mas você só queria uma conta, você aceitou pagar os honorários para você não ter prejuízo e pagar a sua parte na conta do... porque eu não queria nem, poxa, fui xingado, né? Tava triste, magoado, mas ele pediu desculpa e tá tudo bem agora. Muito bem. Thiago, você sabe que a partir de hoje você tá me devendo pagar a conta minha no bar, tá? E eu bebo chopp bastante. Muito bem. Então, é o seguinte, nós temos 3, então, renúncias. Para ficar claro, expressa, tácita e presumida. Expressa, quando expressamente escreve em algum documento, faz a declaração. Tácita, quando chega e pratica ato incompatível, e é presumida que advém do acordo de composição civil dos danos, lá da 9.099. Filó, eu queria ver, por favor, onde está escrito na 9.099 isso. Pode ser? Pode ser. Vamos lá ver. Não é? 9.099. Procedimento. Aqui, ó. No dia designados, audiência preliminar, para audiência de sucessão julgamento, não. Cadê? Oferecer denúncia, ok, não, a gente está aqui. A ação penal de iniciativa do ofendido, ou seja, privada, poderá ser oferecida queixa oral.
cabendo ao juiz a cumplicidade, não, esse é antes. 72. Cadê? Não. Aqui, ó. Tratando de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação. Tá? Ficou claro? Está lá no artigo 74. Tá? Beleza? Então, composição civil dos danos na ação penal privada ou pública condicionada acarreta a renúncia, tá? Chamada pela doutrina de renúncia presumida. Tá? Gente, atenção. A renúncia é um ato unilateral. Independe de aceitação do autor. Tá? Independe. Tá? E mais, imaginem que seja não somente o Tiago que me xingou, mas quem mais é cruzeirense aí? Você tem vergonha não, gente. Pode falar. Isso, a Vitória, por exemplo. A Vitória é cruzeirense. Então, vamos dizer que os dois tenham me xingado. E eu faço, logicamente, uma queixa Agora, contra os dois. Hã? Vai. Oi? É o Aldineia, tá ligado? Tá mandando cachorro sair pra fora aí, ó. Desculpa, não vi, não. Achei que tinha mais um falando, eu também sou cruzeirense e tal. Não, sou atleticana. Ah, ufa. Então, o Thiago e a Vitória me xingam. Pá, mesma coisa. Eu ingresso com uma queixa de crime contra os dois. Preciso, né? A gente não pode escolher contra quem. E então, toda a doutrina chega e fala que o perdão para um acarreta o perdão para todos. Tá? Então, 1000 pessoas me xingaram. Queixa crime contra 1000 pessoas. Uma só pessoa é perdoada. Todas as outras são como consequência. Tá? Perfeito? Então, só para vocês chegarem e saberem. Beleza? Gente, renúncia, ato unilateral. Guardem isso, por favor. Renúncia contra um, renúncia contra todos. Tá? Há também um outro instituto do Código Penal, que é o perdão do ofendido. Tá? E aí, meus caros, o perdão do ofendido, tá? Ocorre quando iniciada a ação penal privada. Tá? Então, é quando ingressa com a ação penal. Perfeito? E aí, então, o que acontece? Quando inicia a ação penal, por que o perdão é diferente tem algumas diferenças da renúncia? Tá? Primeiro, são diferentes. Tá? O perdão judicial, né, o perdão do ofendido é também, tá, causa de extinção da punibilidade. Perfeito? Então, seguinte, só é admitido, tá, o perdão do ofendido quando a ação penal for privada, mas não admite-se na ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Perfeito? Então, quando é que ocorre renúncia? Vou explicar melhor falar. Renúncia e perdão. Tá? Muito bem. O perdão do ofendido, tá? Também pode ser expresso e também pode ser tácito. Mesma coisa, expresso através de documento, tácito ocorre quando é ato incompatível com a vontade de quem quer prosseguir na ação. Tá? Perdão também para um dos querelados pode ser aproveitado por todos os outros querelados da mesma forma, tá? Porque tem o princípio da indivisibilidade da ação penal, que a gente já viu 2 aulas atrás, se eu não me engano, tá? Porém, tá? O perdão de um dos querelantes não significa que os outros querelantes, ou seja, os autores da ação penal,
não prejudica o direito dos outros querelantes. Como assim? Lutfi, você é atleticano. Luísa é, né? Não, Lutfi não. Lutfi não gosta de futebol. Luísa é, beleza. Luísa, então, estamos lá na sala. E Galo ganha, Thiago fica pé da vida junto com a vitória. Muito bem. Ok? Ok. Eles xingam a gente, nós somos vítimas de crime contra a honra, ingressamos com uma ação penal privada contra os dois. Legal. Tranquilo. E aí, o que acontece? Acontece que eu chego e deixo para lá. Falar, ô Tiago, vem cá, vamos beber uma cerveja, deixar isso para lá, ou seja, ato incompatível. Não é? Nós temos um perdão, é tácito. Não é? Beleza. Só que Luísa não, Luísa é mulher. Mulher guarda rancor. Né? Muito bem. E ela fala, eu quero ir até o fim com isso. Ninguém me chama disso, nem daquilo outro. Muito bem. Significa que, apesar de ter o meu perdão, nada prejudica a continuidade da ação penal privada com relação aos outros querelantes. Ou seja, a Luísa pode prosseguir até o final na ação penal. Ficou claro isso? Ficou? Sim? Beleza. Gente, o perdão do ofendido, atenção, é um ato bilateral. Ou seja, não basta que o querelante perdoe. É necessário que o querelado queira ser perdoado. Porque tem gente que chega e tem aquela coisa, não, então vou te perdoar. E o cara chega e fala, não vai não. Eu quero uma sentença absolutória que comprova que eu não falei isso, etc, etc. Tá? Então, isso é um ponto bastante importante. Ato bilateral. Enquanto a renúncia é ato unilateral, perdão é ato bilateral. Tá? Outra diferença. Enquanto a renúncia é antes da queixa-crime, o perdão é depois da queixa-crime. Tá? E a renúncia atinge o direito mesmo de se propor uma ação penal e o perdão do ofendido ele revoga o direito que já foi exercido. Né? Tá? Essas são as diferenças entre um e outro. Tá? Filó, tem jeito de ver isso no Código Penal? Tem sim. Vamos lá ver. Olha só. Perdão do ofendido. O perdão do ofendido nos crimes que se façam mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação. O perdão no processo ou fora dele é expresso ou tácito, se concedido com qualquer dos querelados, a todos aproveita, e se concedido por um dos ofendidos não prejudica o direito de outro. E, como é bilateral, se o querelado recusa, não produz efeito. Tá? Continuando. Perdão tácito é o que resulta de prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir, tá? E não é admitido o perdão depois que transita em julgada a sentença condenatória, ou seja, até transitar em julgado é possível. Tá? Renúncia sobre o direito de queixa. O direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa tacitamente. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa, a prática de ato incompatível com a vontade de exercer. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Tá? Muito bem. Então, fica claro aí o que é renúncia e o que é perdão do ofendido. Alguém ficou com alguma dúvida com relação à aula? Podemos avançar? Podemos? Sim? Então tá. Então vamos lá. Tá muito rápido, porque como eu cheguei na hora, minha internet caiu, etc. Eu não sei se o ritmo tá bom ou se está muito rápido. Tá bom, é? Então tá. Então, vamos lá. Gente, vamos falar sobre decadência, prescrição, perempção.
tá? Por favor. Decadência, prescrição, perempção. São 3 palavrinhas que têm muito a ver com direito processual, mas que, para ação penal, como é uma matéria que junta tanto o direito penal quanto o direito processual, é muito importante para a gente. Tá? Decadência, gente. O que é decadência? Para ficar claro, é a perda ao direito de queixa ou representação. Tá? É a perda do direito de queixa e de representação. Tá? Por que perdeu esse direito? Porque não exerceu no prazo correto. E qual que é o prazo correto? 6 meses. Ou do fato, ou 6 meses de quando se descobre quem é autor do fato. Perfeito? Ok? Então, decadência é a perda do direito de queixa ou de representação por inércia da vítima em exercer tal direito. Tá? Beleza. Prescrição. Prescrição já é diferente. É a perda do direito de punir estatal. É a chamada perda do direito de punir ou da pretensão punitiva estatal. Tá? Ou então, é a perda do direito de se executar a punição, tá? Que o Estado tem. Ocorre um ou outro. Tá? A gente vai chegar e estudar, sem ser hoje, nas próximas aulas. Tá? A prescrição, tá, da pretensão punitiva, que é o do direito de punir do Estado, ocorre antes do trânsito julgado da sentença. Já a pretensão executória ocorre após o trânsito julgado da sentença condenatória. A gente vai estudar isso lá para frente, fiquem tranquilos, tá? A gente vai ver isso com mais. É só para vocês saberem a diferenciação do conceito, tá? A matéria para frente a gente vai ver, prometo para vocês, de forma muito tranquila, em 2 aulas para frente, tá? Finalmente, gente, a gente tem a perempção, tá? A perempção ocorre somente, tá? Quando a ação penal for privada, exclusiva ou personalíssima, tá? E o que é a perempção? A perempção é a perda do direito de prosseguir com a ação penal privada em razão de inércia do querelante. Tá? E quais são esses casos, Filó? Vou falar para vocês, mas já digo, não ocorre na ação penal privada subsidiária da pública. Porque quando ocorre inércia do querelante na ação penal subsidiária da pública, o Ministério Público retoma a prerrogativa, tá, da denúncia. Filó, eu queria ver onde é que está isso. Vem cá, vamos lá no Código Penal. Código de Processo Penal. Ô, Filó, só repete para mim, ocorre somente quando a ação penal for privada exclusiva? Ou personalíssima. Não ocorre quando é ação penal privada subsidiária da pública, que é quando ocorre a inércia do Ministério Público. Então, seria a perda do direito de prosseguir com a ação privada. Exatamente. Por inércia. Tá. Obrigado. De nada. Tá? 60. Exatamente. Aqui, ó. Artigo 60. Nos casos em que... Depois vocês vão estudar isso em processo 1, tá? Mas vamos lá. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considera-se a peremptação penal 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Tá? Filó, quer dizer que então de 30 em 30 dias o advogado tem que fazer uma petição? Não.
Porque, às vezes, na secretaria, demora 6 meses para se movimentar o processo. O que não pode ocorrer é intimar do advogado para realizar determinado ato, ele não realiza. Tá? Perfeito? O advogado chegou e falou, cite-se. Vamos dizer que a secretaria demorou 60 dias para expedir mandado de citação. O advogado tem que se manifestar nesse meio tempo? Não. Tá? 2. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, quaisquer das pessoas que couber fazê-lo, ressalvado o artigo 36. É o famoso CAD. Não é? Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato processual que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais, não é? Atenção, sem motivo justificado. Não é? Se tiver um motivo, quebrei a perna quando eu estava indo por fora, na audiência de instrução. Poxa vida, né? Estava de Covid. Na audiência que seria feita remotamente, né? Porque agora dá para fazer, a internet estava com problema. Né? Muito bem, isso tudo é motivo. Tá? 4. Quando sendo querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor. Então, nesses casos, meus caros, existe o quê? Perempção por inércia do querelante. Tá? Então, espero que tenha ficado claro o que é a diferença de decadência, de preempção, tá? Cada um tem o seu aspecto, tá? Cada um tem o seu sentido e, por favor, não confunda um com o outro. Perfeito? Então, meus caros, alguém tem dúvida ou ficou claro? Ficou claro? Então, vamos avançar na nossa matéria. Terminamos agora sim a ação penal e vamos ver e já terminar extinção da punibilidade. E aqui temos nós, extinção da punibilidade. Extingue-se a punibilidade quando? Pela morte do agente. E aí eu recordo, não é? A Constituição Federal, que a gente já trouxe. Cadê? Não trouxemos? Trouxemos. Mas vamos ver de novo. Né? Aqui. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Princípio da personalidade. Não é? Ou seja, a Constituição fala: morreu? Morreu. Morreu mesmo? Morreu mesmo. Posso passar a pena para o herdeiro? Não. Tá? A única coisa que pode passar para o herdeiro é justamente as implicações cíveis, não é? Por exemplo, não é? Reparar o dano, perdimento de bens, etc, etc. É estendida aos sucessores, não é? Mas é só no limite do patrimônio que é transferido, ou seja, não pode ser além do patrimônio. Então, vamos dizer o seguinte: o Florisbela foi condenada a 7 anos de prisão. Beleza, está lá cumprindo sua prisão, tranquilo. Depois de 1 ano, veio a falecer. Morreu. Pena privativa de liberdade, extinta. Muito bem. Só que ela também foi condenada a pagar indenização para a família da pessoa que ela chegou e matou sei lá, que tentou matar, para a vítima em R$20 mil. Muito bem. Florisbela deixou quanto para os herdeiros? Deixou R$10 mil de herança. Muito bem. Ela teria que pagar 20, deixou 10. Então, esses 10 mil que eram de herança vai para a vítima e aqueles 10 que sobraram, aí fica na conta do Papa, como diria o Capitão Nascimento em Tropa de Elite 1, que espero que vocês já tenham visto, que é um filmão. Tá? Ou seja, não vai passar para as pessoas dos herdeiros, mas somente no quinhão.
Ah, não, ela deixou 100 mil reais para os herdeiros e a pena civil de dano moral pela ação criminosa que ela fez era de 20 mil. Legal. Então, pega 20 mil dessa herança de 100 mil, sobra 80 para os herdeiros. Tá? Ficou claro? É só até o valor do quinhão. Ah, Filó, é só 20 mil que ela tinha de herança e foi 20 mil a pena. Fica elas por elas, fica para a vítima, então, tudo que ela deixaria de herança. Fica claro? Fica tranquilo, então? Primeiro, então, causa de extinção da punibilidade, morte do agente, e aí, por causa do princípio da personalidade, que a pena não passa da própria pessoa. Tá? Vamos ver, então. Dúvida com relação à morte? Não, né? Ah, Filó, eu tenho. O que acontece quando a gente... Eu não sei. Nunca ninguém voltou para falar, né? Então, vamos lá. Morte do agente. 2. Distingue-se a punibilidade pela anistia, pela graça ou pelo indulto. E aí, então, qual que é a diferença entre anistia, graça e indulto? Muito bem. Anistia, gente, eu vou citar um exemplo que é muito legal. É se esquecer, exatamente, se esquecer juridicamente que existiu o indulto. Vou dar para vocês um exemplo. No regime militar, tá, existiu crimes cometidos pelos militares e crimes cometidos por aqueles que eram contra o regime militar, não é? E não, muito bem. Quando o Brasil chegou e falou, vamos voltar à democracia, vamos. Os militares, para que fosse uma democracia plena, não é? Em que nenhum lado guardasse rancor pelas bobagens que cada lado fez, as duas partes, de comum acordo, logicamente foi criado pelo governo central, mas foi de comum acordo, resolveram fazer anistia de todas as infrações ligadas que houve um cunho político. Então, todos os crimes militares de perseguição da esquerda, comunistas, etc., foram perdoados, bem como todos aqueles crimes cometidos pelos guerrilheiros, etc., contra o regime, para derrubar o regime. Ou seja, tudo que tinha algum cunho político foi perdoado. Anistia. Tá? Já tivemos, então, aqui no Brasil. A anistia, meus caros, então, é esse esquecimento. Tá? É o esquecimento jurídico do ilícito, poderia se dizer. Tá? E essa anistia, geralmente, tá? Como eu disse, tem fatos definidos como crimes, mas em regra políticos, militares, eleitorais, etc. Tá? A anistia pode ser dada antes ou depois de condenação. Tá? Então, teve muita gente que saiu da prisão por causa da anistia, já estava condenado, pagando pena, etc., saiu. A anistia ela pode ser total ou parcial, pode-se escolher quais infrações, etc. Tá? Com a anistia, extingue-se completamente todos os efeitos penais, inclusive a reincidência. Tá? Porém, permanece a obrigação de indenização. Tá? Ou seja, não tem efeitos cíveis dela. Tá? E quem tem competência para realizar a anistia? O Congresso Nacional. E se o anistiado não quiser ser anistiado? Azar dele. Independe de aceitação ou não do anistiado. Tá? Fica claro que é anistia? Tranquilo? Acho que com o exemplo do regime militar facilitou bem o entendimento. Né? Existe também, meus caros, a graça. Tá?
A graça, meus caros, ela difere bem, tá? Da anistia. A graça, ela não tem como objeto os crimes eleitorais, os crimes políticos ou os crimes eleitorais, políticos ou militares. Não. São para crimes comuns, tá? E a graça, ela é direcionada para determinados indivíduos, tá? A graça, ela só pode ser dada após a sentença condenatória irrecorrível, tá? Pela Constituição Federal de 88, a gente vê que não há, tá? Como é que eu vou explicar? Não há mais o Instituto da Graça na Constituição Federal. Então, ele é chamado, hoje em dia, na doutrina, só para vocês entenderem, de indulto individual. Tá? A graça, então, é como se fosse um indulto individual. Tá? Filó, o que é um indulto? Vamos lá. Engraçado que a gente chega e fala, poxa, indulto antigamente, e ainda existe o indulto de Natal, né? Bolsonaro até resolveu acabar com ele, porém, criou o indulto de Natal e é bem interessante a gente ver, né, como é que as pessoas falam uma coisa e tal. Deixa eu ver aqui, ó. Indulto de Natal 2020. Vou pegar aqui, tá, o indulto de Natal, que é feito através de decreto, tá? O Bolsonaro acabou com isso. Não acabou, não. Só que ele chegou a estabelecer um indulto, tá? Olha só, as pessoas que são acometidas de graves doenças, etc, etc, tá? Doenças terminais. E aí, em vez de chegar, e que era comum, chegar e criar um indulto para, em geral, ele criou um indulto natalino para os agentes públicos que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública, que no exercício de função tenham cometido um monte de crimes aqui, tá lá, e tudo mais, tá? Só para vocês saberem, tá? Tem lá um tantão de crime. Então, foi praticamente o indulto daqueles que são e fazem parte da segurança pública. Filó, o que você acha disso? Eu não acho nada, eu acho meio estranho, né? Mas tudo bem. Esse daí não é uma obrigação, mas é um poder de quem está na presidência da República. E se é um poder de quem está na presidência da República, a minha opinião seria opinião de boteco e não de professor. Né? Cada um faz as escolhas, boas ou ruins, não é? Ele fez essa. Vamos ver como é que vai ser o indulto de Natal desse ano, não é? Se vai na mesma toada ou não, tá? Então, só para vocês chegarem e saberem o que é indulto. Então, quais são os aspectos, vamos dizer assim, do indulto? Primeiro, tá? O indulto, vocês viram lá, vocês vão ver, quem quiser ver melhor, ele delimita quais crimes e em quais e qual a quantidade de pena para ele funcionar, tá? Ou seja, a natureza do crime, quantidade de pena. Nesse caso, tem outros requisitos, né? De ser do Sistema Nacional de Segurança Pública, tá? Ele não é dirigido a uma pessoa, mas é dirigido a um grupo indeterminado de pessoas, tá? E ele pode ser total ou parcial, tá? Se for total, beleza, extingue a punibilidade. Se ele for parcial, não se chama
existe uma comutação de pena, tá? Só para vocês saberem e tal. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Daí é feito através de decreto, vocês viram. Aí, tá? Extingue-se a punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera fato como criminoso. Não é? Meus caros, como é que chama uma lei nova que descriminaliza um fato típico praticado pelo agente? Abolício criminis, tá? Ou seja, abolício crimes é quando vem uma lei e fala assim, ó, tal fato não é mais tido como crime. Filó, você dá um exemplo do? É até um exemplo muito legal. De verdade. Antigamente era crime colocar chifre na cabeça do consorte. Era chamado de crime do adultério. Olha aqui que legal, ó. Estava lá escrito antigamente assim, colocar crime no marido ou na esposa. Mais ou menos assim. Era brincadeira, é claro, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Deixa eu colocar para vocês aqui. Vamos ver o artigo 240, como é que era. Olha lá, cometer adultério. Ó. Era crime, né? Detenção de 15 dias a 6 meses. E aqui incorre na mesma pena do Corréu. E aí tinha lá escrito quem incorria, né? E aí, só para vocês saberem, era muito legal que uma vez fui dar uma aula em Itabira, substituindo um amigo que não podia. Aí eu falei assim, não é adultério, não é mais crime. Aí tinha uma menina, primeira fileira, professor! Eu falei, que foi? Não é mais crime cometer adultério. Eu falei assim, não é mais crime. Mas, professor, eu falei, que a pessoa que vai cometer adultério não vai mais para cadeia. Eu falei assim, não. Desde 2005. Aí ela assim, mas, professor, é o quê? E a mulher que chega, casa, abdica da sua vida para cuidar do marido e ele trai. Eu falei, uai, ela separa, divorcia, né? Para separar. Separa, divorcia. Mas é muito pouco. Para a dor dela. Eu falei, então aí você tem que falar para o legislador para ele voltar a ser crime, né? Aí eu não posso fazer nada. Abolício crimes. Antigamente, então, colocar chifre era crime, não é? De adultério. Hoje em dia não é mais. E o que significa quando acontece? O que acontece quando tem abolício crime? Né? Extingue, apaga, destrói o próprio crime, né? E não tem nenhum efeito penal, nem mesmo reincidência, tá? Como efeito. Tá legal? Então, para ficar claro aí, vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá para o outro, eu prefiro o outro tipo de Código Penal, para a gente chegar, estão vendo, né? Para a gente chegar e ver. Então, extingue-se a punibilidade pela prescrição, pela decadência e pela perempção. Interessante que a gente já viu hoje isso, mas vamos lá falando rapidamente: prescrição, perda da pretensão punitiva do Estado, não é? Ou pela perda da pretensão executória do Estado, tá? Decadência, perda do direito de ação privada ou do direito de representação. Por quê? Pela inércia da vítima ou do seu representante legal de exercer dentro do prazo legal, que é de 6 meses, da contada do fato, de quando se conhece o autor do fato, em exercer o direito de queixa ou de representação. E perempção é a perda do direito de prosseguir com a ação penal privada depois de intentada, tendo em vista a inércia do autor em realizar os atos necessários para prosseguimento, para avançar o processo. Certo? Muito bem. Já tínhamos visto isso de forma tranquila e calma no começo da aula. Não é? E também a perda de extinção, a punibilidade pela renúncia do direito de queixa, pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada.
E aí, meus caros, né, nós já vimos isso também, mas vamos ver de novo. Renúncia é a manifestação de desinteresse em exercer o direito de queixa. O perdão do ofendido ocorre depois, né, de exercido o direito de queixa, e por ser bilateral, depende da aceitação do querelado, não é? Muito bem. Ó, quem tiver qualquer dúvida, chega e fala, hein? Estou falando mais rápido. A prescrição, decadência de preempção, renúncia e perdão do ofendido, porque a gente já viu hoje na aula, tá? Pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. Como assim, retratação nos casos que a lei admite? Ocorre, tá? Nos crimes de falso testemunho, difamação, de calúnia, de falsa perícia, tá? Quando o criminoso, o agente, né, ele volta atrás no que afirmou anteriormente, tá? E procura impedir qualquer coisa que poderia resultar a sua falsidade. Então, ele volta atrás, tá? Essa retratação ela tem que ser incondicional e cabal, ou seja, não pode deixar qualquer dúvida com relação ao que falou antes, tá? Só para vocês saberem, existiam outros tipos, tá? De extinção. Vamos até ver, tá? Porque é muito interessante, vocês vão ficar assim, não acredito. Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Antigamente, tá? Também ocorria extinção da punibilidade. Olha aqui, quando? No casamento do agente com a ofendida, nos crimes contra os costumes. Tá? Então, o casamento extinguia a punibilidade, né? No peculato culposo, ressarcimento do dano, tá? Aí vocês vão ver lá no peculato, que é o 312, que o ressarcimento do dano antes da ação penal extingue a punibilidade e depois a pena é aplicada pela metade, mas a pena do peculato culposo é pequenininha, tá? Depois, então, existiam ainda outros tipos e hoje não mais, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que ainda ocorre. Extingue a punibilidade, finalmente, pelo perdão do judicial nos casos previstos em lei. E o que é, tá? Esse perdão judicial nos casos previstos em lei? Meus caros, perdão judicial. Vamos lá. O que é o perdão judicial para terminar a aula e sextar, hein? Todo mundo animado, né? Hoje, infelizmente, não vou estar com meu copinho aqui, mas estou animado em colocar minha cerveja para gelar. Vamos lá. Perdão judicial. O que acontece? Existem alguns crimes, tá? Em que a própria execução da pena, a própria aplicação da pena, ela é desnecessária, tá? Você tem algum exemplo, Filó? Tem. Vamos ver aqui. No caso de homicídio culposo, tá? A lei traz aqui, no 121, parágrafo 5º, olha, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, o juiz escolhe, se as consequências da infração atingirem o próprio agente, de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Existe uma superatriz
é até ruim citar esses exemplos, mas que é a Cristiane Torlone. E que eu não sei o que aconteceu, ela me parece que, sem querer, matou um filho com o carro dela. E aí vocês imaginem o seguinte: crime culposo, faltou com o dever de cuidado. Ok, foi negligente, perito imprudente, mas, poxa, matou um filho. Culposamente. Não teve dono. Precisa de uma pena para essa pessoa? Possivelmente até o último dia da vida dela ela vai ficar sofrendo. Claro que menos do que o primeiro dia, menos do que o segundo e assim, etc. Mas é uma... vai estar lá sempre a cicatriz, né? Lembrando. Talvez de vez em quando doa, seja que nem dor de joelho. De vez em quando dói, de vez em quando não dói e tudo mais. Então, o perdão judicial, meus caros, são para casos como esse aqui, ó, em que a infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Não é? Tá? Existem outros exemplos, tá? Mas esse aí é o melhor exemplo que tem. Tá? O perdão judicial, a maioria entende, tá? Em que pese a lei fala que poderá, não é? Se tiverem esses elementos, né, que comprovem, uma pessoa, qualquer um normal, ficaria arrasado com o fato, não é? O juiz deve chegar e definir, sendo então, portanto, direito público subjetivo do condenado, né? Tá? E é isso. Meus caros, entenderam o que é perdão judicial? Sim? Pois bem, meus caros, então, nesse caso, sextou. O seguinte, só confirmando com vocês, deixa eu pegar o meu celular aqui, peraí. Me perguntaram, deixa eu ver aqui, Vinícius. Perguntaram quando é que o professor Vinícius ia chegar e dar aula, Filó. A gente não aguenta mais você. Quando é que o Vinícius vai chegar aí dar aula? Olha só, 18 de junho, tá? Aula do professor Vinícius. Tá bom? Não terão minha aula, mas terá aula do professor Vinícius. Dia 18 de junho vai ser, deixa eu ver aqui, sexta-feira. Então, sexta-feira vai sextar com o famoso Zé Lourdão, tá? Apelido carinhoso que o nosso querido professor Vinícius tem, Zé Lourdão, muito bem, tá? Então, meus caros, um abraço para vocês, que a força esteja com vocês. Alguém tem dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, o quê? Não. Não, sim o quê? Sim? Não, tem dúvida, não. Tá. Tá ok. Ufa. Então, que a força seja com vocês. Boa noite. Sextou, não é? Apesar da manhã eu trabalhar bastante também. Beijo do gordo. Fui. Eu vou trabalhar agora. Então, bom Muito trabalho. pior. Bom trabalho para Bom você. descanso. Obrigado. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.